Senhoras e senhores, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente a Lei Complementar 141 de 2012, declaro aberta a presente audiência pública para a apresentação do relatório das atividades da Controladoria Geral do Município, correspondente à avaliação das metas físicas referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo a todos os presentes e convido para compor a mesa o presidente José Osório de Ávila, que já está aqui conosco, senhora Fernanda Klitsky-Witkowski, controladora geral do município, o senhor Mário Lempke, assessor de controle interno. Também agradecer aqui a presença do vereador João e também eu convido o vereador Jair Pedro, que faz parte da comissão. Vereador, o senhor pode fazer parte aqui também? Vai ficar aí na plenária. Ok, então. Ok. Então, nesse instante, o vereador Arlindo Rincos também está chegando. Antes de passar a palavra ao senhor Mário Lempke, que vai discorrer sobre o relatório, eu passo a palavra primeiro para o nosso presidente da Câmara, dar as boas-vindas a todos os presentes. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, da imprensa, e dizer, vereador, que é uma satisfação compartilhar hoje na sessão e dizer que essa sessão está muito bem administrada pela sua pessoa, que é um vereador de longa data nessa Casa de Lei. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado aos vereadores e à imprensa que está aqui conosco nessa prestação de contas do terceiro quadrimestre. Eu, inicialmente, passo também a palavra primeiro à senhora Fernanda Klitsky, controladora geral do município, para a senhora também dar as boas-vindas. Boa tarde, presidente da comissão, boa tarde, senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, membros da Comissão de Orçamento. É sempre uma satisfação poder contribuir com a principal competência de vocês, que é a fiscalização, que é a nossa fiscalização, a fiscalização do Executivo, do cumprimento das leis, vindo aqui participar da audiência pública, em homenagem também à Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, fazendo o nosso papel de cumprimento da lei. Obrigada. Ok. Nesse instante, eu passo a palavra ao senhor Mário Lempke para fazer a apresentação do relatório de atividades da Controladoria Geral do Município referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Senhor Mário Lempke, a palavra está com o senhor para fazer a apresentação do relatório. Ok, nobre vereador, em nome da administração do município, gostaria de cumprimentar cordialmente a todos aqui. Muito boa tarde, especialmente aos vereadores aqui presentes. Conforme já foi destacado, essa audiência pública se refere à execução das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do município. Ela é referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2015, ano passado. Como é o terceiro quadrimestre, ele engloba a execução orçamentária do ano inteiro, de todo o exercício. Damos início, então, com a primeira parte referente às transferências constitucionais. São aquelas receitas que o município recebe do Estado, também da União, e elas estão constitucionalmente previstas. Como principal item dessas receitas, temos o ICMS. Então, nós temos aí um comparativo do arrecadado e repassado para o município entre os exercícios 2014 e 2015. Na primeira linha, temos aí a arrecadação de 2014, que somou R$ 162.793.000, e embaixo a arrecadação de 2015, R$ 157.489.000. Uma queda de arrecadação da ordem de R$ 5.303.000, que representou em variação percentual 3,30% negativo, enquanto a inflação no período de 2015 atingiu 10,67 pontos percentuais.
A fonte dessas informações está no portal das transferências da FECAM. Uma outra receita importante para o município, o Fundo de Participação dos Municípios, entre 2015 aí teve uma variação positiva, enquanto 2014 foi repassado 51.735.000, 2015 atingiu 54.270.000, uma variação positiva, como eu já havia comentado, de 2.534.000 reais, que representou em pontos percentuais 4,90% positivo. Não alcançou a variação do IPCA no exercício também, que foi de 10,67%. Se nós compararmos todos os repasses que o município recebeu entre 2014 e 2015, temos os seguintes valores aí: 266.556.000 em 2014 e 265.380 em 2015. Uma variação negativa de 1.176.000, percentual negativo 0,44, enquanto a inflação do período 10,67. Como segunda parte, as receitas próprias do município, aquelas que o próprio município tem a competência e a gerência de arrecadar. Começando aí com a principal delas, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Entre 2014 e 2015, se nós pegarmos 2014 com 17.606.000 reais e compararmos com 2015, 19.093.000, uma variação positiva de 1.487.000. Percentualmente, 8,45% também não atingiu a variação do IPCA durante o exercício de 2015. Essa fonte aqui é da Secretaria Municipal da Fazenda. A arrecadação de todos os impostos e taxas a cargo do município, 2014 e 2015. Uma arrecadação em 2014 de 82.028.000, para uma arrecadação em 2015 de 88.687.000 reais. Diferença positiva de 6.659, 8,12, semelhante lá a do IPTU, 8,45, aqui no total das receitas a cargo do município, 8,12. Também não atingimos a variação do IPCA, que foi de 10,67. Se nós pegarmos todas as receitas de forma consolidada, isso quer dizer SAMAI, Prefeitura e SEM, nós temos aí, a título de receitas correntes, uma previsão orçamentária. Isso estava lá na Lei Orçamentária Anual e foi ajustado de acordo com os créditos recebidos durante o exercício, de 662.437.000, arrecadamos 622.255. Percentualmente, em função do previsto, 93,93%. As receitas de capital, que abrangem, entre outras, as operações de crédito, 47.137.000 previstos, para uma arrecadação de 25.347.000, 53,77%. Do total das receitas previstas, 91,27 pontos percentuais foram atingidos. Nesse quadro seguinte, aí nós temos a receita projetada em comparação com a receita realizada, separando os recursos próprios, vinculados e das operações de crédito. O total previsto, como eu já havia mencionado, 709.574.000, uma receita realizada de 647.602. Recursos próprios, nós tínhamos previstos 339.708.000, para uma arrecadação de 293.495. Não foi atingida a meta, faltou aí 46.213.000, em percentual 13,60%. De recursos vinculados, um exemplo desses recursos vinculados é o recurso do Fundeb, lá da educação, 334.206.000, 338.788. Aqui houve uma superação de 4.581.000, 1,37%. Operações de crédito que o município tinha em vista
receber para financiamento de obras e outras ações, 35.659.000 estava previsto, conseguimos arrecadar 15.319, um déficit aí de 20.340.000, 57,04 pontos percentuais. Nesse outro quadro aí nós temos a receita realizada, arrecadada, também pode-se dizer, com relação ao mesmo período do ano anterior, comparamos janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a dezembro de 2015. De janeiro a dezembro de 2014 foram arrecadados 709.574.000, e em janeiro a dezembro de 2015, 647.602.000 reais. Uma variação negativa em 2015 de 8,73. E aí embaixo nós temos recursos próprios com uma variação negativa de 13,67, vinculados a variação positiva 1,37, já havia comentado. Operações de crédito, 57,04% também aquém do previsto. Esse outro quadro aí eu também acho bem interessante, ele mostra o grau de dependência financeira do município. Nós dependemos em 54% das receitas das transferências, o ICMS, Fundo de Participação dos Municípios. 33% das receitas próprias arrecadadas pelo município e 13% das demais receitas. Aí embaixo tem daí os valores que foram arrecadados, totalizando aí os 100%, que nós já havíamos comentado antes. Em seguida, a análise do comportamento das despesas. Aqui nós mostramos a despesa empenhada, o título aí está errado, é despesa empenhada, na verdade, o 4 embaixo demonstra certo, as despesas empenhadas, durante o exercício de 2015. Aqui também é o resultado consolidado, soma administração principal com SAMAI, ICEM, Fundo Municipal de Saúde e os outros entes do município. O que eu diria de interessante aí, despesas correntes, 89,53% do previsto foi empenhado, no valor de 515.772.000. Despesas de capital, 61.749.000 empenhados. As reservas de contingência do município, do regime próprio de previdência, não foram utilizadas. Despesas intra-orçamentárias lá do Fundo de Previdência, 43.285.000. Do total das despesas previstas, 806.620.000 foram empenhados, totalizando 76,99% do previsto para execução das despesas. Temos aí, então, na sequência, um quadro comparativo entre a despesa prevista e a empenhada também por recursos. A primeira coluna e a maior delas é o total dos recursos, recursos próprios, recursos vinculados e das operações de crédito. Isso é quanto foi gasto desses recursos que foram arrecadados. De recursos próprios, nós tínhamos uma despesa prevista de 339.708.000, empenhamos 322.101.000. Uma variação negativa de despesas, 5,18%. Deixou-se de empenhar, ainda sobrou dotação orçamentária. Recursos vinculados, também a mesma situação, 15,33%. Das operações de crédito, também uma variação de 55,86%, que deixou de ser empenhada durante o exercício. Esse quadro a seguir, então, demonstra a variação da despesa empenhada também por tipo de recurso, comparando janeiro a dezembro de 2014, que é a coluna mais clara aí, com a de janeiro a dezembro de 2015, que é essa cor laranja mais escura aí. Também por fonte de recursos. Dá para perceber de recursos próprios aí,
foi empenhado 301.295.000 em 2014, 322.101 em 2015, uma variação positiva de 7%. Recursos vinculados, 256.458.000 empenhados em 2014 e 282.964.000 empenhados em 2015, uma variação de 10%. Das operações de crédito, foram empenhados em 2014 4.752.000 e 15.741, uma boa variação aí em 2015 dos financiamentos que o município obtém junto às instituições financeiras, chamadas operações de crédito, 231% a mais realizado em 2015. Esse quadro seguinte, aí, a legenda está um pouco pequena, aí, mas vamos explicando aí. Ele demonstra a aplicação dos recursos por função de governo. Os senhores já vão entender lá. Função de governo, saúde. A despesa empenhada, 155, é janeiro a dezembro, tá? 155.718.000. Corresponde a 25% de todas as despesas do município. Educação, 149.526.000, corresponde a 24%. Urbanismo, 86.062.000, 14%. Saneamento, 49 milhões, 8%. Administração, 46, 7%. Assistência social, 41 milhões, 7%. Previdência social, 5%. E as demais funções do governo, 10%, daí totalizando os 100% e 620.808.000 reais empenhados durante o exercício de 2015. Na sequência, aí nós temos o resultado orçamentário consolidado do exercício de 2015. Novamente, eu volto a destacar, e está tudo junto, SAMAI, ICEM, Prefeitura, para uma receita de 534.933.000, descontado uma despesa de 577.457, nós tivemos um déficit de 42.524.000. Porém, se nós formos consolidar as receitas do ICEM e do Fundo Municipal de Previdência, que foram 112.669.000, menos as despesas do Fundo de Previdência e do ICEM, 43.350.000, temos, então, daí um superávit no exercício de 26.794.000 reais. Lembrando que esse resultado é com o Fundo Municipal de Previdência, está em amarelo aí embaixo. Na sequência, o resultado orçamentário do exercício com os recursos consolidados. Esse quadro à esquerda aí, ele demonstra o que estava previsto, 780, e do lado a execução da receita e despesa. E aí, o que sobra, aqueles 26 milhões, é o nosso superávit consolidado, né? Lembrando que, se tirarmos fundo de previdência, ocorre o déficit daí, que é o que está demonstrado nesse quadro a seguir aí. O déficit sem a execução, apenas com recursos próprios do município aí, é o que está previsto, o executado, e aquele quadro à direita, lá descendo, lá 28 milhões, é o déficit, sem os recursos da Previdência. Aí nós demonstramos o resultado orçamentário do período distribuído pelas unidades gestoras. A Prefeitura, a administração principal, aí figurando com uma receita de 415.012.000 reais para uma despesa empenhada de 328.913.000 reais. Um superávit apenas na Prefeitura de 86 milhões. Só que ele acaba sendo aí diluído. Câmara de Vereadores, a despesa empenhada, a Câmara não possui receita, apenas as transferências, 8.420.000.
SAMAI, ele deu um déficit se considerarmos a despesa empenhada, mas se nós pegarmos lá a despesa liquidada, esse restante aí ele ficou em restos a pagar, 46 arrecadados para uma despesa de 49.502. Ele vai provavelmente, já deve ter acertado esses restos a pagar agora, porque nós já estamos em março, grande parte já deve ter sido acertada. Fundo de Previdência e 100, aí com superávit de 68 milhões, 112.669 arrecadados para 43.350 de despesa. O Fundo Municipal de Saúde também deficitário, porque as receitas deles não cobrem os gastos com saúde, 68.018 arrecadados, 115.688 empenhados. E as demais unidades gestoras do município, Fundo Municipal de Assistência Social e outros aí, 5.363.000 para 37.932. Aí totalizamos, então, aquele déficit de 23 milhões novamente. Ele é em função do gasto das outras unidades gestoras que o município mantém. Dando sequência, nós demonstramos aí o cumprimento das demais exigências legais impostas ao município. Começando aí com o percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. Para uma receita corrente líquida de 557.255.000, tivemos uma despesa com pessoal de 288.491.000, valor que corresponde a 51,77% da receita corrente líquida. Podemos concluir, então, que foi obedecido o limite legal de 54%. Porém, nós ultrapassamos o limite prudencial. Eu diria isso aí em função realmente dessa queda toda de receita aí que já foi demonstrado para os senhores aí. Aplicação das receitas de impostos em relação às ações de educação. Durante o exercício de 2015, o município arrecadou com impostos 319.220.000, aplicou em ações de educação 104.803.000, 32,83% da receita com impostos. Isso leva a concluir que foi superado o percentual mínimo para aplicação de 25% sobre a receita arrecadada com impostos. O mesmo aconteceu com as ações de saúde também. A receita com impostos para apuração dos gastos com saúde, 318.569.000, aplicado em ações com saúde, 86.402.000, o que equivale a 27,12% da receita com impostos aplicados em ações com saúde. Também superado o percentual mínimo de aplicação de 15% sobre a receita arrecadada com impostos. O que eu teria a comentar para os senhores disso aí? As despesas com saúde e educação, elas não tendem a diminuir. Elas mantêm, no mínimo, um percentual aí. Também não vou dizer que é igual, ele aumenta um pouquinho, mas a receita também não acompanha esse aumento. Então, acontece esse tipo de coisa aí. O percentual com os gastos supera vários pontos percentuais aí o limite mínimo. Isso é uma situação que eu também nunca tinha visto acontecer. Antes, ela ocorre em função justamente da baixa arrecadação do município. O que nós podemos concluir aí com tudo isso aí, senhores? Que houve, sim, uma superação dos limites mínimos legais no que se refere aos investimentos em ações com saúde e educação, que o município observou o limite legal máximo de seus gastos com pessoal, que a execução das previsões orçamentárias restou prejudicada pela queda na arrecadação das transferências de recursos. O município procurou fazer o que pôde com relação às receitas próprias dele, tanto é que quase atingiram aí a inflação do período, o que demonstra também os constantes esforços da administração para obter o equilíbrio em suas contas públicas. Também teria a destacar
os decretos para a contenção de despesas, além dos decretos que ocorreram bimestralmente, ele está previsto no artigo 9º da Lei Complementar número 101, de dezembro de 4 de maio de 2000, é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que se o município, em determinadas fontes de receita, não atingir a sua arrecadação, tem que limitar os correspondentes empenhos. Aquela receita, por exemplo, correspondente a um recurso que devia vir do BADESC, ela devia vir 100 mil, veio 80 mil. Então, o município tem que limitar os empenhos no máximo daquela receita correspondente. Isso eu vi pessoalmente acontecer durante todo o bimestre, aqui foi obedecido. Aqui nós temos os decretos, as fontes de recursos que houveram, a limitação dos empenhos durante todo o ano. Tenho também a destacar o que o município vem fazendo através do decreto número 10.582/2015, instituiu o horário especial de expediente na administração. Esse mesmo decreto ele vedou a utilização de aparelhos celulares por parte dos administradores, racionou o fornecimento de gêneros alimentícios, café, chá, açúcar, limpeza, o uso de fotocópias, em especial as coloridas. Tudo isso aí são esforços que o município vem fazendo. 2 decretos aqui estabelecendo medidas de contenção de despesas, vedando aí novos afastamentos de servidores para cursos, estudos com ônus para o município, cedência de servidores com ônus do município para outros órgãos da administração pública, vedada a realização de horas extras, contratação de novos servidores efetivos estagiários, concessão de gratificação, licença de interesses particulares, diárias e passagens, conversão de licença-prêmio em férias. Tudo isso aí ficou condicionado a uma comissão especial de contenção de despesas, e ela está atuando em vigor aí. Então, eu diria que realmente fica complicado para o administrador exercer a sua função com uma queda de arrecadação no montante que a gente observou durante o exercício de 2015 aí. Seria isso, então, que nós teríamos a comentar com os senhores. Abrimos espaço para questionamentos aí. Quem quiser se manifestar. Nesse instante, diante das explanações realizadas, deixo livre aos presentes para fazerem seus questionamentos, se assim o desejarem. Também eu informo que, se tiver alguns questionamentos bem complexos, que não for possível responder, será encaminhado para a Câmara dentro de 30 dias por escrito. Vereador Jair Pedre. Eu quero fazer alguns questionamentos, e observando e prestando atenção naquilo que o senhor dizia. As operações de crédito, que aumentaram em 230%, essas operações de crédito são os financiamentos apresentados pelo município e aprovados pela Câmara, são isso? Sim, o município ele solicita financiamentos para a realização de obras. Muitas vezes isso não vem a maioria das vezes não vem no valor pleiteado. Nós estamos aí com uma operação de 5 milhões do BADESC aí, que está em andamento aí. Também o BRDR recebi hoje lá uma solicitação para uma atualização de umas planilhas aí. Mas, então, os empréstimos aumentaram em 230% em 2015. A execução dos empréstimos. Sim. Então, sim. Outro questionamento que eu faço para o senhor é sobre a folha de pagamento. Eu vi ali que a folha de pagamento está 51,77%, e que estava escrito que foi observado o limite legal de 54%, que é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal estipula como teto, né? Exatamente. Né? E que não foi ultrapassado isso de forma cuidadosa, digamos assim, não foi ultrapassado. Mas foi ultrapassado o limite prudencial, que é de 51,30%. É o limite prudencial. Então, certo. foi ultrapassado o limite prudencial, porém, não foi ultrapassado o limite legal. É isso, não é? Exatamente. Claro. Eu queria, por último, falar
e questioná-lo também sobre os decretos de economia. E o senhor falou de algumas ações que foram feitas aí para segurar as despesas, né? Café, xerox, essas coisas que o senhor citou todo aí. Né? Existe algum decreto que fala também de horas extras? Sim, ele tem, nós temos aqui. Um decreto que impede as horas não, extras? Ele não impede, ele condiciona a realização dessas horas extras à autorização de uma comissão especial de condição de despesas. Eu até gostaria de questioná-lo, perguntei isso para o secretário de Saúde, disse que iria ser resolvido. Aliás, eu perguntei também para a secretária de Saúde da época, Manuela Wolff, e disse que antes de sair, iria resolver, e já saiu e não resolveu. Entrou o quarto secretário da gestão do prefeito de Iterianza, e ele também me disse que iria ser resolvido nos próximos dias a questão das horas extras dos funcionários da saúde. E eu estendo isso também para as horas extras dos funcionários da educação, que trabalharam nas Olimpíadas Estudantis, final de ano, e que ainda têm por receber. Esses funcionários, está previsto o recebimento dessas horas extras? Como é que o município vai resolver essa questão, tendo um decreto que há um impedimento? E será que vão receber essas horas extras? De que forma vai ser sanado isso? Pela legislação, eles têm todo o direito de receber, com certeza, trabalharam. Não existe despesa pública realizada sem a correspondente remuneração. Eu posso te dizer que eles vão, com certeza, receber isso aí, mas, em função de toda essa situação, aí a coisa acaba acontecendo dessa forma, passa pela comissão e toda aquela dificuldade. É uma situação complicada, mas eles, com certeza, recebem, realizaram o trabalho. Né? Vereadora, se me permite complementar a sua colocação, a prestação de contas se refere ao quadrimestre e houve um período, o decreto impõe algumas condições para que sejam feitas horas extras. Não há nenhum impeditivo para que se faça hora extra, né? Desde que obedecida alguns procedimentos, né? Dentre eles, a autorização do próprio gestor, né? Do próprio secretário, no caso. A gente tem esse mesmo limitou também, eu acho que tem um reflexo muito expressivo, limitou também, além da educação, da saúde, que são as secretarias que demandam o maior número de horas extras, também da Secretaria de Obras, uma medida necessária, né, para que se promova, para que se mantenha o limite que o senhor mesmo falou, o sinal de alerta, né, quanto ao limite prudencial. Perfeito, mas eu só gostaria de poder levar alguma resposta para esses que me questionam. Eles vão receber as horas extras? E qual é o prazo para receber essas horas extras se eles trabalharam lá em novembro? A minha tentativa é de colaborar com o senhor no sentido da interpretação do decreto. Isso corresponde agora à gestão tanto do secretário respectivo quanto à da própria administração, especialmente da Comissão de Contenção de Despesas, né, formulada exatamente para isso. É eles que poderão responder para o senhor. Vereador João Fiamoncini. Boa tarde, vereador Pedro Garcia. Boa tarde. Olhando esses números todos, né, até o repasse não se perdeu muito. Na minha visão, o que aconteceu, para depois esses números todos ficarem negativos, foi a projeção, acho que de 2014, que foi projetado um valor, projetaram acho que muito alto e não chegou a atingir aquele que se projetou, e depois, claro, com a arrecadação em baixas e tudo, que veio os pontos negativos. Mas o repasse mesmo do governo, pelo que a gente percebeu, também não foi muito do jeito que se coloca a administração. Uma coisa também que me chamou muita atenção foi no passado, que a gente teve um debate aqui do empréstimo de 3 milhões da SAMAI, que todo mundo está aqui, inclusive eu votei contra esse empréstimo,
E o Ademir, numa situação daquela, numa veículo de comunicação, me colocou que, se os vereadores não quisessem aprovar os 3 milhões de empréstimo, não precisava que o SAMAI tinha dinheiro em caixa. Mas, pelos números que está aqui, fechou em 3 milhões negativo. Então, ou ele estava falando desconhecimento da pasta de que ele está hoje, ou mentiu para nós, então, para os moradores de Jaraguá do Sul, e em relação a essa situação, porque os números estão aqui, os números não mentem, que o déficit da SAMAI, então, foi 3 milhões. Se não tivesse emprestado aqueles 3 milhões, seria 6 milhões. Então, eu acho que, até quinta-feira, o secretário vai estar aqui na Câmara de Vereadores, vão questionar em relação a essas colocações dele. Não, é só isso mesmo, tá, que eu acho que esse número veio pela projeção, foi muito alto, e acho que a despesa daí foi maior do que se projetou, eu acho, foi acima do que foi projetado. Esse resultado no SAMAI aí, se nós pegarmos a despesa liquidada, ele não ocorre, tá? Ocorre um pequeno superávit aí, que o padrão nosso é, no final do exercício, é despesa empenhada. Então, por isso que deu esse resultado aí de 2.963. Se pegar a despesa liquidada, ele acaba não ocorrendo. Mas eu não ia pegar a liquidada aqui, sendo que para todos eu peguei empenhada. Então, a gente pega um padrão e... Por isso que ocorreu isso aí. Isso aí ficou em restos a pagar. Eu tenho, assim, quase total ciência que eles já devem ter quitado isso aí, até agora, em março. Ok. Vereador Arlindo Rincos. Obrigado, presidente. Eu gostaria, vendo esses dados que o senhor trouxe para nós aqui, os impostos em si, como IPTU, os impostos de taxas, nós tivemos um aumento, talvez não atingindo a meta, que seria talvez a inflação 10%. Sim. Mas todos os impostos, nós tivemos aumentos. Como o vereador João comentou, foi feita uma projeção inicial de uma receita de 709 milhões inicialmente, aonde que não houve essa receita própria em 2015, atingindo 647 milhões aproximadamente. É isso? Então, sim, o que me chamou a atenção também, o senhor falou há pouco da preocupação do governo nesse sentido, cortando o cafezinho, xerox, celulares, ou reduzindo até mesmo horário, turno de trabalho. Nós tivemos um investimento na saúde de atingindo 25%. Certo. 155 milhões, aproximadamente. A educação, chegando ao índice de 24%. Certo. Saneamento, 8%. O que me chamou a atenção, fazendo todos esses gastos do governo, os demais funções do governo, 62 milhões aproximadamente. Isso me chama a atenção. Nós sabemos que no final do ano ficou uma dívida, um déficit de 20 e poucos milhões ainda para ser pago para os fornecedores. Isso procede? Esse déficit aí, ele é o resultado da despesa com a receita. É tudo aquilo que eu peguei e contra o que eu empenhei. Tenho compromisso para gastar. Não é bem esse total valor aí, tá? Esse valor eu teria que pegar para o senhor e demonstrar os restos a pagar. Aquilo que foi empenhado durante todo aquele exercício, isso aqui é todo o exercício de 2015, e alguma parte disso ficou para pagar em 2016. Não é todo 25 milhões. Eu tenho, é que nem uma empresa, eu tenho a receita, a despesa, e uma parte fica para o outro ano. Daí não é toda a despesa. Eu concordo, mas muitos fornecedores deixaram de receber 2015, por falta de pagamento. Sim, sim. Então, isso quer dizer, estimativa de receita, despesas que não atingiu. Foi protelando. E hoje nós temos 25 milhões, aproximadamente, um déficit, que está sendo pago agora, ajustando do ano passado. Mas fechamento de conta não fecha. Se
pegarmos somente aquela despesa próprias do município, receita própria, sim. Consolidado, ele até dá um superávit. Só que esse recurso consolidado é pertencente ao Fundo de Previdência e assistência. O gestor não pode nem sonhar em pegar esse recurso aí. Em função principalmente da não arrecadação também, né? O senhor viu lá quanto que foi deixado de receber em ICMS aí? Mas me chama a atenção essas demais funções que o senhor passou para nós ali, 62 milhões, sendo social 41 milhões, administração 46, saneamento 49. Só superando os 62 milhões, saúde e educação, que já vem vinculado. São gastos com funções do governo, assistência social, por exemplo, e outras. Assistência social foi gastado 41 milhões. Administração, 46. Demais funções do governo, 62 milhões. Sim, Ok. Vereador José Osório de Ávila. Mais uma vez, senhor Mário, boa tarde. Eu estava ouvindo ali o senhor falar de contenção de despesa, certo. aonde foi falar do cafezinho, foi falado do celulares, falado de xerox. E eu quero fazer uma pergunta. Por que o prefeito deixou os rastreadores dos veículos, que é muito mais valores do que um cafezinho? E por que ele não tirou dos veículos os rastreadores? E até gostaria que o líder do governo me trouxesse os valores mensal desses rastreadores dos veículos da prefeitura. E tem mais uma coisa, eu quero ficar com a pergunta do Jair Pedro, que falou das horas extras. Tem funcionário da prefeitura que nós procurou, mesmo com o formulário preenchido pelo secretário Ideraldo, das horas extras que foram feitas, o RH negou o pagamento de hora extra. O que o senhor me coloca, por que negou? Se o secretário deu toda a planilha das horas extras e o RH negou o pagamento. O RH ele tem a ordem de vincular esse pagamento das horas extras a essa comissão de condições de despesas. Eles autorizando a coisa vai. E a questão dos rastreadores aí, eu já vi casos lá no município que foi pego motorista que foi para outros lugares, aí Florianópolis, se não me engano, ele estava lá com o ar-condicionado ligado e o veículo funcionando, e ele lá cochilando dentro do carro. Quem pegou isso aí? O rastreador. Ele acaba gerando uma economia lá para frente. Não posso afirmar isso categoricamente, mas isso aí é uma coisa que eu observei lá. Então, quem é responsável por isso deve ter avaliado que compensa manter essa coisa aí, essa questão dos rastreadores aí. Senhor Mário, eu vou, a pedido do vereador, presidente José Osório, eu vou fazer um levantamento de ver qual é o custo, né, por que foi desativado, se foi ou não foi, até para trazer, porque eu também achei que é um caso bastante importante. Vou verificar e trazer aqui nos próximos dias para o vereador. Vereador Fernanda, ok? Eu só queria até colocar mais uma questão, agora até não seria tanto dos números apresentados, mas como a gente nos assusta, né, a redução da receita do ano passado até início desse ano, alguns índices podem não ter dado um débito muito grande, mas ele ficou abaixo da inflação. Daí eu só queria pedir ao senhor, pela sua experiência, assim, esse desequilíbrio, isso que nós estamos vendo, essa queda, o senhor acha que isso 2016 nós vamos aos poucos recuperando, ou ainda vai entrar em 2017? É difícil de se projetar agora, né? Isso depende da arrecadação do Estado, e muito, né? A principal receita nossa é o ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços. Isso é diretamente as vendas do comércio, veículos, bens de consumo. ICMS. Não, o ISS também. O ISS é o nosso de serviços aqui, né? Mas sobre a energia elétrica, por exemplo, é ICMS também. E tudo isso depende. Cai isso aí, cai a receita, é uma bola de neve. Acho que ok. Perguntas ok. Então, eu quero agradecer a presença de todos, em especial da Controladora-Geral do município, senhora Fernanda Kriski Witkowski,
ao senhor Mário Lemp, nosso presidente da Câmara, os vereadores que nos acompanharam, o assessor de controle interno também. E assim, cumpridas as formalidades legais, eu encerro a presente audiência pública e agradeço a presença dos senhores da imprensa também aqui presente, em especial do Mário e a Fernanda que vieram explanar. Acho que o senhor tinha alguma consideração a fazer ainda, antes de encerrar? Não. Ok, então. Está encerrado. Então, eu declaro encerrada a presente audiência de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015. Obrigado.